Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Se você quiser ficar por dentro de todas as notícias e novidades do Flamengo e fortalecer o nosso canal, então se inscrevam, deixe o seu like em todos os vídeos e ative o sininho das notificações, que assim irá nos ajudar bastante no crescimento do nosso canal aqui no YouTube. Sem mais enrolação, vamos para mais um vídeo do Mengão. Isso é um ponto muito importante. Tudo isso está acontecendo sem Gerson. O Flamengo voltou a jogar um futebol espetacular. Sem o Gerson, o Flamengo realmente se coloca num nível acima dos seus demais concorrentes. Esse nível acima, o que é? Vamos lá. O Pedro tá aí com a gente? O Pedro tá aí? Uhum. Pedrão tá aí? Oi, tô aqui, dado uma sumida. Beleza. Ô Pedro, esse nível acima, o que é? Pra gente olha o campeonato, fala assim, bom, no tete-a-tete ali, eu não tô falando só disputa de título, tá? Eu vou falar jogo em si ali, né? Uma partida, um contra o outro. Você vai transformar o ponto corridos no mata-mata, é isso? Não quero transformar em mata-mata, não. O que eu vou te perguntar é o seguinte, Diga. quem é que faz frente hoje pro Flamengo num jogo? É só o Palmeiras e o Atlético? O Vitor... O mesmo Vitor assim... toca... Pode falar. Acho que você ia concluir dizendo quem faz frente. Se é só esses dois, ou mesmo assim... No jogo, no tete-a-tete. Eu não tô falando nem lá no final do campeonato que briga pelo título. É no tete-a-tete, é no jogo. No jogo, quem faz frente? Quem entra hoje em campo contra o Flamengo e falou, opa, vou encarar ali de igual para igual. O Vitor toca num ponto que eu acho que a gente precisa comentar antes de qualquer coisa. Com a bola no pé, jogando perto do seu limite, querendo jogar, ninguém chega perto do Flamengo no Brasil. Hoje. Os 11 titulares, todo mundo à disposição, uma partida vera, o time jogando perto do seu limite. Hoje ninguém chega perto do Flamengo. Quem joga mais bola no Brasil é o Flamengo. Galo, aí você pergunta, em um jogo o Galo pode surpreender, em um jogo o Palmeiras pode surpreender, em um jogo um Bragantino bem organizado, o Red Bull pode surpreender, em um jogo o Atlético Paranaense pode surpreender, em um jogo o Fortaleza pode surpreender, em um jogo, por exemplo, num clássico regional, um Fluminense. Sabe? Ou algum outro time que não esteja tão bem, mas que tenha minimamente uma solidez, ele consiga segurar, jogar pro mal. Um jogo tudo pode acontecer, William. Agora, se você pega para falar num calendário normal, com descanso, com 38 rodadas, todo mundo focado em um só campeonato, muito dificilmente você pensa que algum time termina lá na reta final, na chamada cauda longa, que alguém vai se dar melhor que o Flamengo. Agora tem uma série de situações. Você tem, por exemplo, um time completamente reserva que vai viajar sem o Renato Gaúcho por uma Copa do Brasil, pode empatar em Natal, não se sabe, contra o ABC, já tem a classificação garantida. Você tem daqui a pouco, a gente está falando em 1º de agosto hoje, viramos o mês, 1º de agosto. Final do mês, você já vai ter, por exemplo, Flamengo desfalcado por seleção. Em setembro, a mesma coisa. Em outubro, em novembro, então assim, um jogo é muito complicado falar. Nas CNTPs, nas condições normais ali de temperatura e pressão, querendo bola, acho que muito dificilmente alguém, além de Palmeiras e Atlético, aquela tropa de cima ali do brasileiro, podem fazer frente. Só que aí tem uma série de situações, tem suspensão, tem convocação, tem lesão, tem o Rodrigo Caio que pode se machucar, e o Gustavo Henrique pega ali uma suspensão por 3º cartão, talvez, então você desmonta a sua zaga, e uma bola aérea ali que ainda não é totalmente resolvida. Não é que seja um problema, é só para explicar onde pode morar o problema do Flamengo ali, entendeu? Só que eu acho que é muito difícil hoje, Flamengo querendo bola, os outros times querendo bola, na situação normal, alguém chega perto desse Flamengo, William. E tem um detalhe também, né, Pedro Ivo, Birner, William e professor Celso. O Renato ele vai mostrando realmente que ele é um especialista em recuperar jogadores, né? Porque, por exemplo, neste momento o Rodrigo Caio ele está fora e deve ficar de fora algumas partidas. Se há 20 dias, minha gente, menos de 3 semanas, nós falássemos aqui no Linha de Passe, amanhã a defesa do Flamengo será formada por Gustavo Henrique e Léo Pereira. Haveria um pânico na torcida do Flamengo. Hoje, em 2 semanas, quando saiu a escalação do Flamengo, a sensação que eu pude perceber nos comentários, em redes sociais, antes do jogo, era, olha, eles estão bem, o time do Renato está bem, estão em boa fase, vamos lá. Michael, há 3 semanas, olha, o Michael tem que ser negociado, o Michael não se adaptou ao Flamengo, o Michael não é um jogador para o tamanho do Flamengo, e o Michael hoje entrou e, de novo, teve uma boa participação e volta a ser uma opção interessante do Flamengo. Ele volta
a crescer, volta a mostrar porque ele foi contratado pelo Flamengo no início de 2020. Além disso, tem o entrosamento. Esse time do Flamengo, ele está jogando junto desde 2019. Saíram 3 jogadores, Rafinha, Pablo Mari e o Gerson. Então os caras já se conhecem muito. E com a quantidade de talentos que tem no time titular superior a dos outros, e com esse ritmo, essa intensidade, essa troca de posições, essa marcação sufocando o adversário, realmente, se o Flamengo continuar nesse patamar, vai ser uma missão complicada para os demais adversários tentar competir. Vai dar jogo, mas será muito complicado. Há 3 semanas a escalação de um desses zagueiros já causaria calafrios. Hoje jogam os 2 juntos e ninguém fala nada. Fora aqueles que não eram desacreditados, mas de que se esperava um retorno, e esse retorno está vindo como o Everton Ribeiro. Hoje, para mim, se o Everton Ribeiro não foi... Eu ainda acho o Arrascaeta... Acho que o Arrascaeta desfilou ali com mais desenvoltura. Mas se o Everton Ribeiro não jogou mais que o Arrascaeta, muito menos ele também não jogou. Esse é um outro reforço, né, professor? Renato. Esse é um outro grande reforço para o Flamengo. Esse é um outro grande reforço para o Flamengo. Porque o Flamengo, há mais ou menos 8, 9 meses, não tem o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro não estava jogando nada perto do que ele pode jogar. E ele começa a voltar a jogar bem. Ainda está longe do nível que ele pode apresentar. Mas começa a jogar bem. É outro grande reforço, professor. Para o time, talvez ele seja até mais fundamental que os outros. Porque a causa dos zagueiros era considerada perdida. Tanto que você tinha um volante jogando de zagueiro. E o Michael, até prove o contrário, não é um titular. O Everton Ribeiro não. O Everton Ribeiro era parte fundamental do funcionamento dessa engrenagem que a gente queria ver de volta. E está vendo. O Birner queria a palavra aí, né, Birner? Não, porque como é bom, né, você... Isso é uma máxima que serve para qualquer tipo de futebol. Como é bom você ter sistema de jogo que se adapta às virtudes dos seus principais atletas, de quem faz a diferença, que potencializa as virtudes dos jogadores melhores e que esconde os defeitos dos jogadores mais vulneráveis. Toda equipe tem jogadores mais vulneráveis, só que quando você atua nesse nível, as coisas mudam. Por exemplo, o Everton Ribeiro, o crescimento dele tem tudo a ver com o jeito que o Flamengo joga. Antes não estava conseguindo, não é que faltava aplicação, não é que faltava vontade, simplesmente não conseguia. O jeito que ele joga hoje isso facilita bastante. Disso também, né? Você pega, por exemplo, os zagueiros também, né, Vitor? Oi? Os zagueiros também passam por isso, esse novo modelo do Flamengo. Até porque o Flamengo vai ser muito menos exigido atrás, né? Porque o Flamengo não vira agora no segundo tempo e recua para ver o que acontece. O Flamengo é um time que, se tiver que formar um ferrolho atrás, não vai conseguir fazer direito. Não vai. O Bruno Henrique não é o cara que tem que correr atrás do lateral, né? O Gabigol voltando para marcar zagueiro até atrás da linha do meio de campo, vai perder as suas principais virtudes, que são a finalização e receber a bola na frente, a movimentação. Você pega ali outros jogadores, o Arrascaeta tendo que recuar muito o tempo inteiro, não vai ser um grande marcador. O Flamengo não é talhado, esses jogadores não são atletas para formarem um ferrolho, um sistema de marcação ultra sólido de um time que vai vencer seus jogos atuando no contra-ataque. Esse é um time que vai saber contra-atacar, porque tem jogadores para isso, mas ele tem que incomodar muito mais do que ser incomodado. Olha o meio de campo do time do Rogério, fazer uma comparação. Ele tinha Gerson, onde joga Diego, e tinha Diego, onde joga o Ilharão hoje. O Diego, tecnicamente, é mais jogador que o Ilharão. Ninguém duvida isso. E o Gerson é um jogador que todo mundo dizia que poderia fazer falta, e a gente ainda vai ver se vai fazer falta ou não no médio e longo prazo, principalmente quando o Flamengo tiver os jogos grandes, pegar as equipes mais difíceis, né? Se o Gerson vai fazer falta ou não. Hoje o meio-campo do Flamengo, se você for olhar de maneira muito minuciosa, principalmente pela questão do volante, ele é menos técnico com a bola. Mas ele produz muito mais jogo com a bola. Porque o sistema ele está mais adaptado àquilo que os jogadores sabem fazer e gostam de fazer. É uma compreensão que eles já têm há muito tempo. O Diego, por exemplo, não deixou até agora a torcida ter em nenhum segundo falta do Gerson. O Diego faz tudo que o Gerson fez até agora. Ajuda na construção, ajuda na marcação, está sempre bem posicionado. Com uma diferença. Se transforma em meia. Com uma diferença. Diga. Com uma diferença, Birner. Na minha opinião, o Gerson ele é mais talentoso com a bola no pé.
porém o Diego consegue fazer, e o Thiago Maia, quando estiver em forma também pode fazer isso, uma transição, uma movimentação da bola com mais agilidade. Então acho que essa é uma grande diferença do Flamengo com o Diego no lugar do Gerson. O Gerson tem uma vantagem física em relação ao Diego, né? Até pela idade também. Exato. O Gerson é mais talentoso com a bola no pé. O passe saía mais refinado. A qualidade de jogo, o espetáculo era mais bonito de ver o Gerson aqui de trás orquestrando o time do Flamengo. Porém, o Diego, que também tem muita qualidade, é um grande jogador, ele consegue sair com esse passe qualificado, porém com mais agilidade. O Flamengo ganha dinamismo no meio-campo sem o Gerson. É a minha opinião. Quem diria que um dia nós íamos falar de agilidade? Rapaz, essa aí eu não esperava, hein, né, professor? Por tanto tempo, hein? Aliás, o Diego... Por tanto tempo criticado por pentear a bola. O Diego é um fenômeno, né, gente? Porque o Diego, ele se reinventou aos 36 anos. Jorge Jesus ajudou muito, hein? Ajudou, mas vale lembrar que... E sempre dava um toque a mais na bola, parou com isso. Mas mesmo na época do Jorge Jesus, ele não jogava tanto ali naquela posição, né? Ele entrava de vez em quando, inclusive na final da Libertadores ele entrou. Agora, aos 36 anos, jogando um pouco mais recuado, como volante, com uma condição física extraordinária, ele pôde dar à equipe o que ele tem de melhor, que é a sua qualidade, que é a sua visão de jogo, o seu posicionamento, e está rendendo muito mais ali do que ele rendia quando jogava mais adiantado. É impressionante. Peraí, então não falta recuperar ninguém, mas acho né? que o Vitor ia falar... Não, porque assim, até passar pra você, Pedro, me parece que não falta recuperar ninguém, porque vamos lá. O Gabigol, tá bem, já tá ok, tudo bem, não fez gol, mas tá bem. O Bruno Henrique tava numa fase, se lesionou e tal, tá bem. Hoje perdeu o gol e tal, mas, vai dizer que o Bruno Henrique não tá bem. Everton Ribeiro, mais um jogo bom, indo aos pouquinhos ali, voltando a ser aquele Everton Ribeiro. Aí tá gol hoje. Falta sim. Michael, eu acho que eu tô chegando em um aí, vou chegar aí. Michael, quando entra bem, e com o Renato, muito bem. Vitinho, o Pedro? Não. Pedro? Quem falta? Rodrigo Caio. Mas esse aí é questão Mas aí é física. Mas aí... É questão física, Não, né? mas eu acho que tem uma questão de troca de lado também. O Rodrigo é um jogador quando joga pela esquerda, é um jogador quando joga pela direita. E para acomodar certos nomes da zaga, ele acabou invertendo. Mas para ser justo hoje, William, que o Vitor ficou muito bravo comigo na quinta-feira, foi de esporte, lembra? Ele ia concluir algum raciocínio ali depois do Diego. Aí o João até... é verdade. Ele ia concluir. Então eu quero ser justo para depois ele não me dar aquelas caneladas, você sabe. Primeiro eu não fiquei bravo. Atropelei você. Todos nós pedimos desculpas ao Perdão, Birner. Inclusive este apresentador aqui pede Você lembra de quinta-feira, hein, William? E abre as portas para o comentário de Vitor Birner, por favor. Por favor, Vitor Birner. Quem nos vê sabe que vocês estão tirando sarro. Primeira coisa, eu não fiquei bravo. Segunda coisa, vocês me conhecem. Quando eu fico bravo por 5 minutos. Né? Não passa disso. Mas são insuportáveis, parece 5 horas. São 5 minutos insuportáveis, mas não passam disso, né? Eu vou ficar guardando rancor, porque eu acho que não vai ser muito bom nem pra mim, nem pra quem eu vou ficar guardando rancor. E segunda coisa, o Pedro não me atrapalhou, ele se alongou um pouco, eu já fiz isso outras vezes, não faz parte, não me atrapalhou, não me atrapalhou em absolutamente nada. E pra completar, eu já tinha dito o que eu queria a respeito do Diego. A gente está aqui num bom debate. Só acho que nessa questão da recuperação, o Willian está um pouco apressadinho. Se você fizer a avaliação agora, eu concordo com o Willian. Mas eu gosto de fazer a avaliação depois que a temporada acaba, ou pelo menos depois de uns 3, 4 meses do time jogando junto. A tendência é que os jogadores estejam realmente todos recuperados, ou quase todos recuperados. Eu não sei se o Bruno Viana está recuperado, porque também o Bruno Viana nunca jogou em alto nível no Flamengo, porque o time não ajudava muito, ou se ele não consegue, eu não sei exatamente o motivo, para você recupera alguém que um dia já fez algo melhor. Então o Bruno Viana precisa se provar, não precisa ser recuperado. Bom ponto. Então, agora, o Birner, assim, concordo com você, recuperado a gente só vai saber lá no final, com o que vão fazer, números, etc. Mas assim, são indícios. Você pega um time... Não, o cenário é extremamente promissor. Nesse momento, não tem torcedor que vê o seu time com mais felicidade do que o flamenguista. E ele sabe que isso não é por acaso, porque ele já viu o time atuar assim por uma temporada inteira. Exato. Ele viu o time ser campeão da América e campeão brasileiro jogando assim. Então, para ele, não é uma novidade. Ele está só
reencontrando aquilo que ele sabia que podia acontecer, né? Se em nível um pouco pior, um pouco melhor do que no tempo de Jorge Jesus, se com alguma outra diferença, se em fases mais longas ou menores, mas ele sabia que isso podia acontecer. E com 2 treinadores não aconteceu. Então, uma coisa está provado. Esse time não jogou em 2019 assim, como alguns queriam insinuar, por acaso. Não foi uma coincidência ou uma fase. Não, esse time é isso. Reuniu gente boa ali. Esse time é isso. Isso é esse time do Flamengo. Se ele vai conseguir, como fez com o Jorge Jesus, manter por um longo período, até porque, como o Pedro chamou a atenção, tem convocação da seleção brasileira. Cara, convocar jogador da seleção brasileira e impedir o time de produzir esse futebol no Campeonato Brasileiro é um pecado do esporte, tá? E aí, quando as pessoas pegam bronca da seleção brasileira, e no caso vão ser cerca de 40 milhões, algumas talvez sejam mais generosas, mais indulgentes com essa situação, a maioria não será, eu sou obrigado a entender. Eu sou obrigado a entender, porque quando a gente olha de beleza de jogo, a estética de jogo, eu não estou falando de jogar um time contra o outro. Quem acha mais bonito o futebol da seleção brasileira do que esse futebol que o Flamengo joga hoje? Só para fazer uma comparação. Tudo bem, a seleção não tem como treinar o tempo inteiro, a seleção não tem a sequência de jogos que o Flamengo tem. É muito difícil uma seleção produzir um jogo fluido como o Flamengo faz. Nenhuma seleção no mundo joga tão ofensivamente, com tanta facilidade assim. A Itália talvez seja a que consiga fazer isso melhor hoje, e está com o treinador há muito tempo, uma sequência muito longa, mas ainda é um pouco diferente. Os times, aliás, não é a seleção brasileira, pega os melhores times da Europa, jogam futebol melhor do que as seleções, futebol mais bonito, pelo menos. Então você tirar do Flamengo agora, ou de qualquer time é um pecado, mas do Flamengo, desmontar esse time, e de repente o time perder um título de campeão brasileiro, vamos fazer uma suposição aqui, porque os jogadores foram cedidos para a seleção, como isso fica marcado na história? Porque eu conheço as coisas como funcionam aqui. Eu já vi isso acontecer com erros de arbitragem, eu já vi isso acontecer várias vezes. Uma coisa é o time que é muito bom, chega na hora H, no mata-mata ou em algumas rodadas, cai o rendimento e ele perde um campeonato. É do jogo, faz parte. Isso é da magia do futebol, é do imprevisível do futebol. Outra coisa é um time que é muito bom, que é para entrar na história e perde o campeonato por conta de um erro de arbitragem ou agora por conta de convocação de seleção brasileira, caso isso aconteça. Isso não pode acontecer, porque a história não vai contar quão bom era esse time. A história vai dizer, aquele foi primeiro, aí se reverencia o campeão de maneira maluca, e o outro time que deveria ter sido campeão nunca mais é tratado como deveria. E eu acho isso um pecado. Então, quando falaram aí sobre convocação de seleção brasileira, eu, como sou um clubista nessa hora, eu acho que os clubes têm que estar muito acima da seleção. Eu não quero pensar o que vai acontecer lá pra frente. Tá rindo aí, né, João Guilherme? João Guilherme tá rindo aí, né? O Birner é uma grande figura, né, William? É uma grande figura. É bom. É uma grande figura. E eu concordo com o Birner. Assina embaixo no que ele acabou de dizer aí. Muito bem. Muito bem. João, a gente vive do futebol do dia a dia. É isso, a gente não vive. O futebol, a seleção tem que ser algo a mais, uma coisa especial. Para o momento, a gente vive do dia a dia. Se tira o dia. É a mesma coisa, se você prefere ter tudo que você precisa durante o dia, todos os dias da sua vida, e não ter 3 festas por ano, ou você prefere ter as 3 festas e passar fome o resto do ano? É isso. Exato. Concordo plenamente, Birner. Viva os clubes. Muito bem. Sem professor Celso Zelti. Sem clube não há futebol. Eu já falei aqui, eu me apaixonei pelo futebol por causa de clube. Não por causa da seleção. Seleção depois e tal. Mas clube é a base, é a raiz de tudo. Acho que todos nós aqui. Ninguém espera 4 anos para se apaixonar por futebol, né, Will? Exatamente. Exato, professor. Não é se apaixonar ali numa Copa América. Não é por aí também, nem Copa... É clube. Seleção, você se apaixonou mesmo durante a Copa do Mundo. Depois você vive o resto da sua vida com o seu amor, que é o clube. Você vai no estádio ver o clube. Ô, professor, diz uma coisa aí. Você que tava... Você tá ensaiando alguma frase de efeito aí desde o começo do programa. Porque esse Flamengo, porque ninguém chega perto, porque tá muito acima, porque nada se compara e tal. Abre o coração, professor. Pois é, professor. Machucado, mas isso não é o caso. A liderança do Flamengo é uma questão de tempo. Cuidado com a resposta, hein? Eita. É uma questão de tempo e uma questão matemática também, né, William? Porque eu enxergo o Flamengo já há muito tempo. Eu gosto muito de fazer a classificação sempre por pontos perdidos, não por pontos ganhos. Sim. Ponto ganho confunde, né?
Por pontos perdidos, o Flamengo já ocupa há muito tempo a posição do Fortaleza. O Flamengo ganhando os jogos que faltam, ele era o Fortaleza, né? Até a última rodada. Mas não é só pela questão matemática, é a questão da perspectiva. A gente joga a perspectiva, a gente costuma fazer. O Flamengo ganhando os jogos que faltam, ele era o Fortaleza, né? Até a última rodada. Mas não é só pela questão matemática, é a questão da perspectiva. A gente joga a perspectiva, a gente costuma fazer geralmente essas contas na reta final para quem está lá embaixo. Então, será que escapa do rebaixamento? Tem duas condições, a matemática, que é muito importante, nas duas pontas da tabela, mas a perspectiva. E a perspectiva é muito boa, né, William? Sobra muito em relação aos outros adversários. Sobra muito. Você perguntou quem pode segurar o Flamengo. Em um jogo, você amplia o leque. Para a disputa de título, você fecha esse leque. Eu tenho hoje Palmeiras e Galo para disputa de título. Num jogo, eventualmente, como a gente estava falando aqui, o Pedro falou, isso pode acontecer. Então é uma perspectiva muito favorável, né? Esse fio do Flamengo precisaria virar de uma maneira inexplicável para, de repente, sumir tudo isso que a gente está vendo aí. É a maneira como o Flamengo desenvolve o futebol. O Vitor falou em fluidez, e é verdade. Poucos times nos últimos anos foram tão fluidos quanto esse, e aí a gente vai chegar ao Flamengo do Jorge Jesus. Não tem muito por onde fugir. Não é uma questão de constatação. Eu falei que quem não viu o jogo de hoje, recomendo mais uma vez que veja. Que não fique só em melhores momentos, se tiver a oportunidade de ver os 90 minutos, porque esse é o tipo de jogo que realmente, para se fazer uma análise, você tem que ter visto inteiro. Descontando aí o que a gente falou do desinteresse do Flamengo, mas é um jogo em que o Flamengo sobrou muito, William. E é contra um outro rival grande, fora de casa, né? É bem ou mal, com público ou sem público, é a casa do Corinthians. Isso fez diferença zero hoje. Mas é o gramado dos sonhos do Flamengo, ao contrário eu acho que fez diferença a favor do Flamengo. Esse Flamengo, se tivesse um gramado como o da Neoquímica Arena à disposição durante 38 rodadas, ia sobrar ainda mais, professor. Tudo isso contribui, é verdade. O Corinthians hoje recebeu muito bem o Flamengo, inclusive nesse aspecto, né? Não poderia ser deixado de ser diferente, não ia fazer buraco no campo. Não por acaso, professor, não por acaso o Flamengo levou o clássico contra o Fluminense para lá. Claro, isso não é por acaso. E aliás, não ganhou, né? É uma busca pelo modelo de gramado. Aliás, olha as incoerências do futebol, né? Perdeu aquele clássico para o Fluminense. E aí cai dentro do que a gente está falando aqui do um jogo. Agora, em condições normais, esse time sobra. Está sobrando em relação aos outros. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Ninguém que está assistindo eu acho que é uma questão... tem alguma dúvida disso. Mas eu acho matemática. Que o campeonato... Se você tivesse um gráfico... Eu acho que exatamente por essa questão matemática aí que você colocou, Pedro, e vai colocar ainda, eu acho que o Flamengo deixou muitos pontos nesse início de campeonato. E ele tem dois rivais que são muito fortes. Palmeiras, dentro da sua característica, e Atlético Mineiro, são times que no Campeonato Brasileiro batem de frente com o Flamengo, irão brigar pelo título com o Flamengo. Então o Flamengo tem um problema aí. O Flamengo tem realmente que buscar uma arrancada, uma sequência muito grande de vitórias, porque Palmeiras e Atlético já estão lá na frente. E são as equipes que vão brigar e que podem tirar o título brasileiro, o tri brasileiro nessa equipe do Flamengo. Mas aí vamos pensar, João, até para essa questão matemática que eu ia fazer. Flamengo hoje tem, vou até checar aqui para não falar besteira, 24 pontos. 24 pontos, o Galo tem 31 Exato. E o Palmeiras tem 32. 24 com 2 jogos a menos. Você tem ainda os jogos pendentes contra o Grêmio e contra o Atlético Paranaense. Então, em caso de vitória, essa sequência, você ficaria talvez, caso os resultados fossem positivos, a 2 pontos do Palmeiras e a 1 ponto do Atlético. A gente está falando de um confronto direto, de uma situação que os dois times podem tropeçar, inclusive o Flamengo pode tropeçar. Então, eu acho que tem muita coisa aberta. Eu não acho que a vantagem seja tão grande assim que o Flamengo perdeu ponto importante. A gente não está falando aqui de 10 pontos e faltando 10 rodadas. A gente não está falando de 20 pontos, faltando 20 rodadas. Temos aí ainda, o Flamengo tem 12 jogos, 26 jogos ainda pelo Campeonato Brasileiro, que o Flamengo certamente vai começar
O Flamengo já deixou isso muito claro. O Renato vai preocupar por uma situação que tem um 6-0 na Copa do Brasil. Mas o Flamengo vai querer Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. Caso um dos três não venha, não será por uma opção de abrir mão. Então, assim, o Flamengo vai chegar para brigar. Vamos lembrar, a gente compara tanto com aquele Flamengo de 2019. Aquele Flamengo de 2019, ele começa ali, sabe, titubeando, tem o Abel, tem o Marcelo Salles ali, o fera, que depois faz um momentinho ali até a Copa América, chega o Jesus, também teve seus tropeços iniciais e depois decola. Então esse Flamengo tem uma régua, tem uma régua alta, uma condição de decolar, é uma régua, a meu ver, mais alta do que a régua de Atlético e a régua de Palmeiras. O Palmeiras tem um teto, o Atlético tem um teto, o Flamengo tem um teto muito maior e com caminho para percorrer nesse Campeonato Brasileiro. É perfeitamente compreensível a gente colocar o Flamengo muito forte nessa briga. Eu acho que vai brigar, que vai ficar naquele bolo ali. Né, serão os 3 times, na minha opinião, não vejo outro, que brigarão pelo título do Campeonato Brasileiro. E lembrando lá do Brasileiro de 2019, o Flamengo embalou exatamente nessa época do campeonato, se aproximando do final do primeiro turno. Só que agora, ele começou o campeonato deixando muitos pontos para trás, tem 2 jogos a menos que ele precisa vencer. Tem que continuar vencendo e torcer também para que Palmeiras e Atlético comecem a ratear. Por exemplo, o empate ontem no Morumbi foi bom para o Flamengo, porque ele, com a vitória de hoje, ele já conseguiu se aproximar um pouco mais do Palmeiras. Meu ponto, e o Atlético também, que venceu o jogo, né? E aí, galera, ficamos por aqui. E essa foi a notícia sobre o Flamengo. O que vocês acharam? Não se esqueça de deixar a sua opinião nos comentários. Se você for novo aqui no canal, se inscrevam, ative o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. E também irei deixar aqui nos cards mais notícias sobre o Flamengo.